tema, ame de verdade. E aqui a minha parte, né, a minha aula vai estar sobre o amor é generoso. O livro, para quem esteve aqui nas outras aulas, é Love Like You Mean It, tendo como base 1 Coríntios 13. E eu também tenho usado Lar, Família e Casamento, do David. Também é um livro muito bom, tá? E eu tenho usado ele como consulta. Para aqueles que não me conhecem, deve ser poucos aqui, mas tem gente que não me conhece. Fábio, casado com a Priscila há 30 anos. Né? Esses são os meus filhos, e no meu colo, minha netinha Nina. Né? Eu e a Priscila temos servido já há alguns anos no Ministério de Casais, Ministério de Noivos e também no culto infantil. Então, né, quem tem filho geralmente vê a gente passeando por lá no culto infantil. Isso tem sido, como um time, isso tem sido ao longo do tempo uma experiência bem bacana, né? A gente trabalhar e servir a Deus juntos, né? Isso tem sido um exercício, inclusive para o nosso casamento. Mas vamos lá, né? Vamos ao tema. Eu, quando cheguei para a Priscila, né, conversando com ela sobre a aula que eu ia dar aqui na EBD, e falei do tema para ela, né? Ela não pensou 2 segundos, né? Ela falou, vou te ajudar a exercitar isso aí. Deixa comigo que você vai praticar isso aí. Ai, que você não está entendendo esse negócio direito. Mas vamos lá, né? Bom, entrei na brincadeira e quis fazer um exercício diferente, né? Não prático, mas um exercício mental. E aqui entendo, né? Eu tirei algumas barreiras, né? Então, assim, nada de santidade, né? Vamos ver o que o meu coração carrega lá, na verdade, na real. E o meu primeiro exercício foi o seguinte. Eu falei, cara, que pra Priscila seria o cara generoso, né? Puta, Fábio nota 10. Ele é o generoso, né? Então tô eu aqui na minha mente, aqui exercitando, falando, pra Priscila, tenho certeza que eu vou acertar na mosca. Eu já me peguei assim, ó, com a Priscila, eu dando a tesoura para ela cortar a fitinha do novo closet dela, assim, cheio de vestido, né, sapato, negócio deslumbrante, aquele monte de joia. Isso aqui eu na minha cabeça, né? E o cara extremamente seguro de si, das suas decisões, né? O cara sabe do que tá falando. Fui querer mostrar para ela, né? Mas antes de mostrar o desenho, fui mais arrojado. Diz para mim aí, o que seria, assim, o seu coração, o seu desejo maior do marido generoso, o Fabião generoso? Aí me cai isso aqui, cara. Eu falei, nossa, mano. Além de frustrado, né? Acertei, mas errei muito. Tomei um presta atenção, cidadão. Você tá devendo, né? Acorda aí, né, cara? Bom, mas, cara, eu nunca fico satisfeito da primeira, né? Eu preciso insistir, né? Eu falei, não, cara, mas meu exercício não termina só aí. Eu quero ver a perspectiva dela ao meu respeito, né? Então, elaborei na minha cabeça primeiro, né? Falei, cara, o que seria Priscila generosa? O que seria Priscila the best one? Porque agora vai dar diferente, né? Agora eu vou acertar. Errei na primeira, mas agora eu vou acertar. Cara, de novo, né? Ela sabe me ler muito bem, eu não precisei nem fazer o exercício, né? Ela já falou, cara, você pensa assim, ó, pau! É isso que vai no seu coração, né? É isso que você deseja. No final, né, aqui, tirando a brincadeira à parte, não se trata do que vai no meu coração, não se trata do que vai no coração dela, não se trata dos meus desejos, não se trata dos desejos delas, não se trata da minha forma, aquilo que eu acho que é bom para ela, né? E nem o que ela acha que é bom para mim. A verdade e a oportunidade que nós temos hoje aqui é desafiar isso, né? Ver com base na palavra de Deus, né, do que se trata um amor generoso, né? Do que se trata, do que a gente está falando, né? Mas antes de continuar, vamos lá, acho que a sala encheu um pouquinho mais, então dá para orar, né? Aí todo mundo vê orando e tal, né?
Deus de amor, Deus bendito, obrigado, Deus, por mais uma vez estar sendo usado por Ti, ó Deus, para divulgar e levar a Tua palavra. Me usa, ó Deus, que o Seu Santo Espírito possa falar através de mim, ó Deus, que também todos que estão aqui possam reservar um tempo, ó Deus, para meditar e considerar, ó Deus, aquilo que vamos ver hoje, e que não fique só em conhecimento, que isso realmente se transforme em ações e mudança em nosso lar, em nossas vidas, como indivíduo e como casais, ó Deus. Em nome de Jesus te oramos e agradecemos. Amém. Bom, antes de a gente entrar realmente no tema, eu acho que é importante considerarmos algumas verdades. Isso vai servir de pano de fundo e até mesmo como uma ferramenta para entender e até considerar, né, realmente, da forma correta, tudo aquilo que a gente vai ver daqui para frente. Não dá para a gente considerar 1 Coríntios 13 sem ter essas verdades na nossa vida. Então não adianta a gente começar a tratar aqui de Coríntios 13 sem primeiro avaliar algumas verdades. Então, a primeira verdade aqui é uma verdade que a gente foi criado para isso, né? Refletir e reproduzir a glória de Deus. Gênesis 1, 27, 28 diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Claro, aqui a gente está falando antes da queda, mas é o plano. Tá? A gente não vai tratar muito isso aqui, mas o importante aqui é o conceito de qual é, né, um dos principais objetivos do casamento, do indivíduo, né? Seja como indivíduo ou seja como um casal. Algumas citações, né? O casamento é a forma mais íntima de viver o amor de Deus na prática. Uma união que reflete o caráter dele em graça, fidelidade e sacrifício. Casamento não é sobre encontrar alguém para te completar, mas sobre unir forças com alguém para refletir a plenitude de Deus. Uma outra verdade é viver para Cristo, né? Um texto muito conhecido aqui, mas eu acho que vale muito a pena a gente trazer ele aqui na nossa memória. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. A nossa perspectiva tem que mudar, né? A nossa visão, nossa cosmovisão aqui se trata não da nossa existência aqui nessa terra, né? Não se trata daquilo que a gente quer e nem da forma do que a gente quer. Amor é generoso. 1 Coríntios 13, a primeira parte, né, de 13:5. Não maltrata, não procura seus interesses, né? Um amor generoso não maltrata, não procura seus interesses. É do meu jeito ou do jeito do amor? Então, acho que há uma das áreas que a gente pode exercitar de uma forma intensa, né, o verdadeiro amor, nesse aspecto generoso, é quando a gente começa a falar sobre o papel do homem e o papel da mulher no casal. Cara, essa é uma área que ela causa, né, um grande conflito, né? Então, a realidade dos casamentos hoje é que, tanto por parte do homem como por parte da mulher, né, tem aquele conceito do meu jeito. E não satisfeito, ele quer tornar do meu jeito o nosso jeito. Então, esse tem sido o cabo de guerra ao longo da história da humanidade. E a gente vai ver que isso não é por acaso, isso não é à toa, isso não é simplesmente uma questão só de escolha, né? Envolve escolha, mas não está baseado simplesmente na escolha, né? O marido egoísta pode surgir facilmente
né, um marido egoísta pode surgir facilmente quando exercemos a liderança com base em nossos próprios desejos ou preferências. O egoísmo se manifesta, né, no caso das mulheres, né, em tentativas, às vezes sutis e às vezes evidentes, de controlar o marido ou os filhos. Né? Aqui a questão de 1 Coríntios 13 não é, se é ou não é, né, amoroso exercer autoridade sobre a outra pessoa. Né? Mas é uma questão, né, de uma pessoa que insiste que as coisas precisam ser feitas do seu jeito, né, para o seu benefício. Né? Em um lar onde nós temos duas autoridades, e sim, né, abaixo de Deus, dentro do seu lar, existem duas autoridades. Né? O homem e a mulher são duas autoridades. Cada um com seu papel, cada um com sua função. Mas são duas autoridades. Não pode ter a terceira e, né, o filho não pode ser uma das duas autoridades, nem alguém externo. O homem e a mulher, eles são as duas autoridades. E num desenho de lar, né, de comunidade, que é uma comunidade menor, ali do seu lar não deixa de ser uma comunidade, onde há duas autoridades ali envolvidas, né, é fundamental, é exigido, né, um amor com essas características. Né, um amor que tenha, né, o aspecto generoso, mas na sua íntegra, né, que é o que a gente vai estudar e buscar entender hoje. Então, vou começar aqui sobre estrutura de liderança. Se trata de estrutura de liderança? Sim. Né? O que está lá em Efésios 5, o que a gente encontra sobre o papel do homem e da mulher na palavra de Deus, se trata de uma liderança. Por mais que a sociedade tenta distorcer ou ajeitar as coisas, se trata de liderança. A cultura pode ter mudado, né? O pensamento do ser humano pode ter mudado, evoluído, mas a ordem continua a mesma, o exemplo continua o mesmo, a instrução continua a mesma. Se trata de uma estrutura de liderança. O problema aqui é que foi distorcido. Pelo próprio pecado, foi distorcido. O conceito foi distorcido. Os interesses foram distorcidos. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é um homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Tenho certeza não, mas eu imagino, né, que algumas mulheres podem já estar formando uma lista mental, né, dos motivos que seu marido com certeza dá, como eu dou, para não seguir esse modelo. Ele deve dar um monte de motivo, como eu dou. Você deve ter um monte de justificativa para isso. Qual que é a minha sugestão? Guarde essa listinha um pouquinho. Vamos durar aí 15, 20 minutos no máximo aí. Depois, se você quiser lá na frente voltar para a sua listinha, você volta. Mas nesse momento, né, tenta focar em seu papel. Como você se encaixa em tudo isso? Como você se encaixa nessa perspectiva, nesse plano, nessa instrução, nesse modelo? Não posso falar modelo de negócio porque a gente não está numa empresa, mas é como se fosse um modelo de negócio. Né? Mas aqui a gente pode reservar alguns minutos para ter a nossa mente aberta, nosso coração aberto, para receber a instrução. E depois, eu não só acho bom, eu te aconselho, assimile, trabalhe esses conceitos em casa, reforça, busca, questiona, que se trata do seu casamento, se trata do seu lar, se trata da sua relação com Deus. Essa questão de hierarquia, né, esse conceito de hierarquia, não está relacionada a meritocracia, um mérito, né, em si, ou favoritismo, ou de superpoderes, né, um é mais poderoso que o outro, ou tem mais responsabilidade que o outro. Não é essa a questão, né? Não é essa a questão. O fato é que Deus, na sua soberania, Ele decidiu assim. Ele desenhou esse modelo. A gente pode especular alguns motivos, mas no final do dia, o que é importante para nós é entender que esse conceito foi dado por Deus. Isso vai facilitar
no conceito de obediência ou desobediência, rebeldia ou não rebeldia, porque, de novo, sendo bem prático, se a gente discorda, a gente está discordando de algo que foi instruído por Deus, está relacionado a uma questão de rebeldia. Mas aqui vamos trabalhar alguma coisa de modelo, né? Então, antes da gente ir na prática, cada um no seu papel, então a gente tira alguns modelos, tá? Guardando as devidas proporções, pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Sim, estamos falando do próprio Cristo. A Trindade são 3 poderes, mas há uma hierarquia funcional. Um é menos Deus que o outro? Não. Estamos falando de poderes, eles são Deus, continuam sendo Deus, mas há ali uma decisão. Alguns motivos a gente pode até entender, outros fogem à nossa capacidade de entendimento, mas o fato é que existe uma hierarquia funcional na própria Trindade. Ainda em Filipenses 2, 5-7 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, né? Aqui está claro, né? Há uma submissão, né, voluntária. Isso é fantástico, né? É uma submissão voluntária, né, da parte de Cristo ao Pai, né? É uma estrutura funcional que demonstraria uma hierarquia dentro da própria Trindade, né? E esse conceito, né, serve para entendermos, né, que submissão não tem nada a ver com ser menos ou mais, mas sim tem muito a ver com qual é o objetivo a ser alcançado. O próprio Espírito Santo, né, quando a gente tem lá, quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. João 15, 26. Aqui o Espírito Santo é enviado, né, pelo Pai e pelo próprio Filho, mostrando sua atuação em submissão funcional. Mas não perdeu nada da sua divindade. Está com total divindade. Mas ele tinha uma tarefa a ser feita, tinha um propósito a ser alcançado. Nossa, aqui para mim ficou pequenininho, mas Márcio Ribeiro de Oliveira ilustra essa ideia num livro, A Trindade e o Casamento. Então, esse é um conceito importante que a gente precisa ter em mente, que vai servir de alicerce e base para tudo que a gente vai falar. Esse era o plano original. Aonde isso aqui quebrou? Com o pecado. Quando o homem resolveu que ele era capaz de tomar as suas decisões com base naquilo que ele quer ou deixa de querer, né, da sua forma, né, ele se rebela a Deus, isso é uma das coisas que é quebrada. Perceba, né, lembra que a gente fala que uma das coisas é refletir a glória de Deus, a imagem de Deus, as características de Deus. Algumas delas a gente é capaz de refletir e a harmonia que há na Trindade deveríamos ser capazes. Perdemos essa habilidade na queda, mas ela pode ser alcançada, mas existe aí algo necessário. Por isso de um casamento, e aqui só um parênteses, né? Por isso do casamento, né, a gente bate tanto, talvez de forma errada, mas a gente bate tanto, né, que o casal ele precisa estar ali, os dois nascidos de novo. Não há como refletir a glória de Deus ou a imagem de Deus de uma forma completa se o casal não tiver nascido de novo e ser guiado pelo Espírito Santo. É algo que difícil, impossível de ser alcançado. Então, só um parênteses aqui. Mas esse é um conceito importante. Então, como eu sou um cavaleiro nato, né, vamos dar a possibilidade de começar pelas mulheres, né? Então, vamos em submissão. Vamos falar aqui sobre submissão. O versículo mais conhecido, ou pelo menos o mais usado para quando a gente vai falar de papéis, né, é Efésios 5. E vamos lá. Mulheres, sujeitem-se a seu marido, como o Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher,
como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas ao seu marido. Aqui, acho que uma primeira observação que vale é, isso é um hábito, né? A gente tem isso como uma prática. A gente pega o texto e aplica a nossa realidade. Aplica esse tempo que nós estamos aqui, até mesmo para aprimorar, para cada vez parecermos com Cristo. Mas muitas vezes com isso, a gente perde uma perspectiva importante. Principalmente quando envolve aqui orientações ou comparações com o próprio Cristo, nós não podemos tirar de foco que a gente está se tratando, não é desse tempo na Terra. A visão é reino. Aqui é conceito espiritual. O que eu quero dizer é, não adianta você querer tratar submissão pensando nas coisas que acontecem nessa terra, nesse tempo, debaixo dessa cultura, debaixo dessas práticas que acontecem aqui. Se você não desviar o teu olhar para aquilo que é espiritual, para o reino, não vai fazer sentido. Ou você vai aplicar de forma equivocada. Então essa é uma primeira coisa que a gente precisa, quando começar a olhar para a submissão, é entender que se trata de coisas espirituais. Tem que estar relacionado às coisas do alto. A mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com o sofrimento você dará à luz, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Do que se trata isso, né? Então, mulher não, né? Mulheres, né? Isso é importante para o homem também ficar esperto. Mulheres, isso não vai ser natural mesmo. Ah, mas é difícil. Vai ser difícil. Deus, quando chama Eva após a queda e vai dar um recado para ela, né? Ele fala, olha, Eva, tá vendo o que vocês provocaram? Tá vendo o que vocês provocaram? Olha o que vai acontecer. Daqui para frente, aquela harmonia quebrou. E o teu coração, por causa que vocês descobriram uma faceta do ser humano, que é uma natureza do ser humano, vocês saíram debaixo da minha guarda, vocês estão com a natureza tua exposta, você vai passar a querer dominar o seu marido. É disso que está falando. Né? Nesse livro aqui, né, o escritor ele defende que a ideia está ligada àquela ideia de Caim. Quando ele fala assim, ó, esse desejo vai te dominar para Caim, né? Isso vai te dominar. Aqui é a mesma coisa. Assim, esse desejo que a mulher está ardente na mulher é de dominar o homem. Deus está falando para ela, ó, daqui para frente você vai brigar com isso. E o conceito é o mesmo. Você vai ter que vencer a tua tendência. Você vai ter que brigar com a sua tendência. E do outro lado é o marido, que vai querer pesar a mão. O marido que vai ser querer autoritário. O marido que vai querer... Nasceu algo nele agora que ele... agora eu preciso naturalmente me defender. Eu não preciso deixar... Eu preciso defender o meu espaço. E aqui se instalou um conflito que vai até Cristo voltar. Gente, a gente vai brigar com isso todos os dias. Vai lutar com essa natureza todos os dias, de novo. Como é possível vencer isso? Com o Espírito Santo. Por isso a necessidade de nascer de novo. Por isso a necessidade de estar sendo constantemente alimentado pelo Espírito Santo. Então, por isso, em Gálatas 5,17, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfaçam os desejos da carne. De novo, aqui vai ser uma briga constante entre o Espírito e os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um contra o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Gênesis 2,18 diz o seguinte, aqui também está um pouco antes da queda, e o interessante é que esse aspecto Deus não tira, ele não muda, permanece mesmo após a queda. Né? Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda.
aqui tem, muitas vezes, né, quando a gente vai trabalhar com casais ou com noivo, ou com os noivos, tem um entendimento muito equivocado disso, né? Talvez pelo português, ou até mesmo pelo que a sociedade prega, né? Esse auxílio aqui não tem nada a ver com carregar a bagagem do marido. Isso não tem nada a ver em fazer aquilo que o marido não quer fazer. Não tem nada a ver com habilidades. Habilidades vão ajudar, mas não é porque o marido está habilitado a fazer coisas mais complexas, mais importantes, que a mulher tem o seu papel de auxiliar. Não tem nada a ver com isso. Quando a gente... Esse Ezer, né, para quem também não é, isso é conhecido, mas a palavra que está aqui por trás no original de auxilia é o Ezer, e o conceito ali envolve muito, mas muito mais do que isso, né? Envolve proteção, sim. A mulher, ela tem, né, a função, usando da sua personalidade, inclusive, dos seus dons, dos seus talentos. Uma das coisas que ela pode e deve exercer é a proteção. Lembra, o marido, ele tem o seu papel, tem a sua função. Depois a gente vai falar sobre isso. Mas são um time. São duas autoridades dentro de buscando um propósito. E a mulher, ela pode ajudar o seu marido a chegar naquilo, ou manter aquilo que é de sua responsabilidade com a mulher em sua retaguarda. Mas parada na sua retaguarda? Não, ela está cuidando da retaguarda. Porque seu marido vai ser alvejado, seu marido vai ser atacado. E a mulher, ela pode sim ser uma ferramenta de Deus para ajudar nessa proteção. Além disso, Deus muitas vezes, quando quer falar com um marido, ela usa a mulher para falar. Mas isso, né, para ser usado, isso em tudo, né, para sermos usados por Deus, a nossa conexão com Deus tem que estar em dia. Nosso relacionamento com Deus tem que estar em dia. Então isso é fundamental, né, para a mulher. A gente brinca no aconselhamento de noivas, né, que a mulher tem aquela história do sexto sentido. Cara, isso é fatal, né? A mulher enxerga longe, ela consegue ver coisas que nós, homens, não vemos. Ela consegue ver o perigo lá na outra esquina e a gente baixa a cabeça e sai andando, né? E cara, eu quero executar. Pau! E a mulher, ela tem condições de falar, opa, essa sua rota vai cair num buraco. E a gente vai ter problema. Vamos corrigir a rota? Sim, vamos corrigir a rota. E aqui envolve muito do conceito de 1 Coríntios 13, 5. Né? Um amor que não está pensando, né, naquilo que você acha. Não. Eu olhei para o alvo, vi que lá na frente a gente vai ter um obstáculo que pode nos desviar do nosso objetivo. Então, líder, vamos lá, vamos corrigir. Isso tudo envolve amor, envolve respeito, né? Isso não pode ser feito de qualquer forma, de qualquer jeito, defendendo os seus interesses, defendendo a tua ideia, defendendo o teu ponto de vista. A submissão bíblica, né, especificamente no conceito casamento, ela é ativa. Ela não é passiva. A ideia aqui não é, sim, Senhor. Não tem nada a ver com isso. Para quem já teve a oportunidade de liderar um time, a pior coisa é quando você tem um pessoal no seu time que não consegue dar um passo sozinho. Não é isso o esperado. A gente espera, né, atividade, né, com responsabilidade. A ideia é delegar, né, a ideia é compartilhar para que a gente possa chegar no nosso objetivo com mais eficiência, com mais assertividade. Então, né, essa submissão, olhando para o amor, né, de Coríntios 13, ele precisa ser sem medo. A ideia aqui não é você ter medo do seu marido. Isso não funciona. É sem egoísmo e sem manipulação. Com discernimento e temor a Deus, não temor ao marido.
Você tem que temer ao que Deus diz. Quais são as orientações do nosso Deus? Isso não é munição para descer a mão na orelha do marido, tá, gente? O conceito não é esse. Com respeito e coragem. E com cooperativismo, né? Então, lembra, né? Você pode usar os seus dons, os seus talentos. Deus te fez de forma especial, com a sua personalidade do jeito que é. Só não deixa o pecado dominar, mas a sua personalidade, seu jeito, seus dons, seus talentos, ele deve ser empregado nessa empreitada. Casamento é uma empreitada, casamento é uma jornada. Nós temos um objetivo a buscar. Mas se isso para você é muito difícil, né? Muito complicado, Russell Moore afirma que submeter-se a alguém é diferente de concordar com essa pessoa. Se você concorda com alguma coisa, a submissão não é necessária. Então, algum exercício precisa ser feito. E aqui segue algumas sugestões, né? Pergunte a si mesma se seu coração e as suas atitudes estão corretas perante Deus. Você está cheio do Espírito Santo? Eu constantemente vou para o embate. Eu não consigo aliviar nenhuma. Para mim, tudo nele está errado. A opinião dele toda está errada. Você está cheio do Espírito Santo? Está andando com o Espírito Santo? Pergunte a si mesmo, por que você não concorda com tanta frequência? Você é insegura ou medrosa? A insegurança, alguns explicam, né, que isso é não só na mulher, mas no caso da mulher, né, que a insegurança, automaticamente a gente levanta um escudo. Autodefesa. Autodefesa. Então, precisa ser avaliado. Você é humilde? Você acha que o seu jeito é sempre o jeito certo? Então, precisa realmente perguntar a si mesmo. Você demonstra respeito por seu marido? Ele entende que você é a parceira ali, você está junto no objetivo, você faz parte do time, né? Você está ali preparada e disposta a receber o que ele tem a delegar, né? Ou seja, né, esse conceito é aliado ou é inimiga, né? Você ora pelo seu marido? Mas ora sim, entendendo, Senhor, eu sei que o chicote estrala para o lado dele. E eu sei também que ele tem as suas tendências. Eu sei que o inimigo o cerca, porque o inimigo, ele não quer uma família do teu modelo, Deus. Ele quer uma família desestruturada. Então, Senhor, protege. Senhor, molda o coração dele conforme o Senhor quer. E não queima, Senhor, porque o cara não tem jeito, né? E por fim você confia em Deus? Terão momentos que isso aqui vai ser uma realidade. Se já não foi, vai ser uma realidade. Porque você vai ser desafiado a tal ponto. Você vai enxergar o perigo. Você vai ver que o cidadão está indo para um lugar. Você vai orientar, você vai fazer seu papel. E o cara é obstinado. E aí vai estar aqui. Você confia em Deus? Será que a sua esperança está nas suas forças ou na sabedoria do seu marido? Ou está em Deus? Então, a sua oração ao nosso Senhor, além de proteção a Ele, vai ser: Deus, eu creio que é o Senhor que está no controle. O que me foi orientado, estou fazendo. Estou seguindo, estou aqui vendo e vou sofrer e não vai valer. Eu te disse, né, no final, né? Falava, mas eu te disse. Não, Senhor, estou com Ele, vamos sofrer, mas é por fidelidade ao Senhor. Por temor ao Senhor. E se deixasse comigo, eu mandava queimar assim. Importante ressaltar que isso aqui não tem nada a ver com violência, tá, gente?
violência, seja ela qual for, seja emocional, física, isso é caso de polícia. Tá, né? Deus não defende isso aqui. Tá? Submissão não é também motivo para um homem descer a mão na mulher ou exercer qualquer tipo de violência contra ela. Isso não é salvo-conduto. Né? Isso é uma questão de ser tratada, é um pecado e muitas vezes precisa levar a polícia, sim, cara, são consequências. Né? A gente está debaixo de uma lei, estamos debaixo de autoridades instituídas por Deus aqui que elas precisam ser cumpridas. Né? Então, não é esse o caso. Alguma dúvida? Algum comentário? Submissão faz parte do papel da mulher, mas é importante ressaltar, ela nunca pode ser passiva. Não é dizer sim, sim. Não é esperado atividade, é esperado ações com base, né, na unção do Espírito Santo, né, com respeito, mas é esperado, é necessário. Né? A experiência, de novo, né, no mundo corporativo, quando eu estava sozinho, gerenciando o departamento e não tinha ali alguém intermediário, né, só tinha o pessoal de operação, é muito complicado, é sobrecarregado. Né? E quando a gente envolve alguém que está com você, alinhado, no mesmo objetivo, né? Que reconhece que o papel dele não tem a ver com inferioridade, mas tem a ver com disfunção, é funcional. Aí é um alívio, e não só o alívio, a gente conquista muito mais, a gente alcança muito mais, a gente realiza muito mais. Então, pense nisso, né? Considere isso como uma verdade. Eu vou tentar correr aqui para ver se a gente chega num ponto antes do intervalo. Vamos falar de liderança. Né? Então agora a gente começa a falar sobre o papel do homem. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Não vai dar mesmo, né? Então vamos ter que parar e a gente continua daqui a pouco. Vamos lá, pessoal. Liderança, então. Vamos lá. Estalar o chicote para o nosso lado agora. Mas é bem curtinho. Como é o homem, a gente... Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Aqui também vale o mesmo exercício, tá, pessoal? Esquece esse tempo. Esquece essa cultura, esse ambiente, né? Se trata também conceito espiritual, é um relacionamento espiritual, é visão no reino. Se a gente não olhar nessa perspectiva, a gente vai aplicar de forma equivocada. Vamos levar um fardo que não é o que Deus espera. O escritor ele traz a seguinte observação, né? Ele fala, né, que na experiência dele, na maioria das vezes, quando uma esposa tem dificuldade em respeitar e apoiar a liderança do marido, é porque ele está sendo passivo e abdicando de sua autoridade, ou porque está sendo autoritário e abusivo, ou abusando, né, de sua autoridade. Em ambos os casos, ele está sendo egoísta, né, longe do amor generoso. Né? Então ele está só pensando em si, no que ele acha, do jeito dele. Né? O Eduardo comentou agora no intervalo, e o escritor ele traz um exemplo, né, de que ele estava aconselhando alguém e esse marido ele falava, cara, dificuldade, ela não aceita a minha autoridade. Já tentei lá com, né, Efésios 5:22 para ela e tal, não sei o quê. Ele, opa, então vamos começar assim, ó. Efésios 5:22 você pula, porque não é para você. Então, a questão de submissão é entre a sua esposa e Deus. Esse é um mandamento dela, é de Deus para ela. Então, ela tem que se acertar com Deus sobre isso. Não cabe a nós querer ensiná-la a ser submissa. Não cabe a nós trazer aqui, até mesmo porque isso não é uma prerrogativa nossa. A submissão dela não é a nosso favor.
Isso é um plano de Deus para que a gente atinja um objetivo em comum. Né? Isso é importante a gente entender esse conceito. Né? Mas vamos lá. Um pouquinho sobre liderança. Né? O objetivo de um líder é inspirar, e é lógico aqui, né? É mundo corporativo, mas cabe. O objetivo de liderar é inspirar, guiar, capacitar indivíduos ou equipes para alcançar um propósito comum. Se ainda não está claro até agora qual que é o nosso propósito comum, depois a gente volta para a lição de casa, tá? Dar direção, motivar, desenvolver pessoas, tomar decisões. De novo, não se trata de habilidade, favoritismo, e sim do poder de Deus, da didática de Deus para nós. Para nos mostrar e enfiar na nossa cabeça de uma vez por todas. De uma vez por todas. Nós não somos capazes. Nós dependemos dele. Essa é a ideia. Tenho para mim que Deus nos expõe naquilo que a gente tem mais tendência a errar. Isso para que a gente exercite mais, para que a gente fique mais atento e para que, de novo, a gente entenda que a gente depende dele a cada passo. Porque se deixar por nossa conta, vai dar ruim. Vou explorar um pouco mais esse conceito. Né? Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. A ideia aqui é que Adão perdeu a oportunidade de exercer seu papel como um líder. Ele perdeu a oportunidade de proteger a sua esposa, de orientar a sua esposa. Ele deveria ter liderado com responsabilidade e protegido Eva. Mas o Senhor Deus chamou o homem que perguntou: onde você está? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso, me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que tu me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu a comi. Além da passividade, né? Além de ser um bonachão, Adão se esquivou da responsabilidade, né? Culpando Eva e indiretamente o próprio Deus, né? Jogando a culpa: não foi você, né, Deus, que me deu. Se o Senhor não tivesse me dado a ela, talvez, né, não tivesse acontecido. Liderar, ser líder, envolve responsabilidade. Não só em tomada de decisão, mas em arcar com as consequências. Quando Deus chama Adão, ou quando Deus quer, né, confrontar ali o casal, ele chama Adão. Ele não chamou Eva. Ele chamou Adão. Adão, você estava no comando, cara. Mas não interessa, você estava no comando. Esse é um peso que eu gostaria de não ter, mas Deus decidiu assim. Muitas vezes a gente não para pensar o tamanho da responsabilidade que é liderar. Porque se a gente parasse para pensar nisso, a gente não ia se preocupar com detalhes. Quem decide a cor da parede? Tem coisas com muito mais urgência, com muito mais critério de resultado, né, e de consequências, né, que deveria ter a nossa atenção, deveria ter a nossa energia. Né? Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. De novo, aqui, apesar da Eva ter comido a maçã primeiro, a culpa aqui é Adão. Ele está sendo responsabilizado. Não é questão de culpa, mas ele está sendo responsabilizado. Né? E o equívoco, né, a omissão de Adão teve consequências universais. Universais.
A nossa omissão como líder dentro do nosso lar pode pôr em risco a nossa família. Pode pôr em risco a relação da sua esposa com Deus. Então aqui a atitude de Adão, né? Omissão, medo. Ele foi dirigido talvez pelo medo aqui, quando ele foi confrontado por Deus ali, né? O que nos leva a entender é que, cara, ele jogou a culpa para Eva de medo, né? Das consequências do próprio Deus, né? Fuga da responsabilidade, fraqueza moral. Fraqueza moral. Sua fraqueza moral pode se tornar ali um abuso, né? Para se esconder da sua falha, você pesa a mão em cima da sua esposa, né? E a falta de liderança. Então vamos lá, né? Vamos lá para a instrução do líder. Maridos, ame suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja, gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Você pode cair no mesmo erro que o meu. Isso não quer dizer que a gente não possa ser generoso com a esposa, tá? Mas cair no erro de achar que a generosidade que está lá em 1 Coríntios 13, ou da instrução que está aqui, está relacionada a agradar sua esposa com um bom sapato, cara, de novo, é algo mais profundo, é espiritual. Cristo não subiu naquela cruz para que aquele povo que estava ali tivesse uma vida melhor. Cristo não subiu naquela cruz para que aquelas pessoas que estavam ali tivessem mais um minuto de vida. Não era esse o objetivo. O objetivo era restaurar o relacionamento da humanidade com Deus. Garantir a nossa amizade com Deus por toda a eternidade. Esse foi o objetivo. Esse foi o alvo. E quando aqui o escritor de Efésios está nos comparando com Cristo, é lógico que a gente não tem e nem é mais necessário subir na cruz. Mas também não tem a ver, por mais heróico que seja, por mais sacrificial que seja, vamos nos atentar ao texto, não tem a ver com entrar na frente da bala quando o ladrão chegar. Não é com isso que você tem que estar preocupado. Você tem que estar preocupado com como anda a vida espiritual da sua esposa. Quais erros ela anda cometendo. Quão longe ela está. Mas aqui não é como executor, mas é com a mesma visão do nosso Senhor, é restauração. Somos um time. E que se eu não tiver com a minha guarda-costa aqui preparada, alinhada com Deus, ela não vai me proteger. Eu vou estar vulnerável. Vou estar andando sozinho. Esse é um conceito que a gente precisa aprender. Não estamos sozinhos, nem devemos. Preciso estar com a minha auxiliadora aqui para conseguir alcançar algo, senão não vou alcançar a plenitude daquilo que Deus tem preparado para mim ou para o meu lar. Você deve ser o pastor dentro do seu lar. Nós temos os nossos pastores, mas dentro do seu lar, você deve ser o pastor. Eu sei que é um conceito difícil, mas a sua esposa deveria procurar você como primeiro conselheiro. Você deveria ser o conselheiro da sua esposa. Você deveria ser o primeiro discipulador dela. É disso que está falando. É sacrificar interesses, objetivos pessoais para buscar a santificação da sua esposa, da sua família. Para não cair no mesmo erro, né, de Adão. Uma esposa preparada, alinhada, com o Espírito Santo, com o seu relacionamento com Deus em dia, você vai poder delegar e saber que vocês estão indo para o mesmo objetivo. Só que é importante aqui uma coisa. Se você não tem para você, como que você vai dar para ela? Se o seu relacionamento com Deus não está em dia, como que você vai querer o que o dela esteja? Aliás, né, muitas vezes a gente vê isso, né? A esposa carregando o casamento nas costas, triplo de esforço e com sucesso muito, muito prejudicado. Está indo remando contra a maré.
infelizmente, tem sido uma realidade mais comum do que a gente gostaria. Precisamos reverter isso. Cada um com o seu papel, no seu lugar. O homem, sim, né, a gente aqui não está tirando a importância do sustento, da responsabilidade sobre o sustento, mas isso é um outro tema, né, o porquê que Deus deu a responsabilidade do sustento ao homem. Cara, excelente que a Priscila trabalha. Minha mesada vem do salário dela. Mas isso não me exime da responsabilidade. Quem vai responder se a gente entrar no buraco financeiro sou eu. Mas ela tem habilidades que eu não tenho. Então, ticar finanças lá, organizar o orçamento, é ela. Mas não é delegar somente. Eu não posso delargar. Eu monitoro, eu acompanho, eu discuto com ela. Porque se der ruim, eu vou responder por isso. Então, envolver com os filhos, cara, normalmente, quem tem uma melhor habilidade, mas se for parecido comigo, com certeza ela é a melhor pessoa para lidar no dia a dia com as crianças. De novo, isso não me exime da responsabilidade. Terão momentos que seu filho precisa ser confrontado com a realidade desse mundo. Ninguém melhor que você, homem, para chegar, principalmente se for menino, né? Chegar e falar, cara, vem cá. É assim que a vida é. E é assim que Deus nos ordena a se posicionar perante essa realidade que a gente está vendo aqui. Muitas vezes, o cara está dando trabalho na escola e você não quer ir falar com a professora porque tem vergonha. Não manda a mulher lá. Não, cidadão. A responsabilidade é sua. Né? Você tem que ir lá, tomar a bronquinha lá da professora, lá e boa, faz parte. Faz parte. Mas o que não podemos tirar de vista é que ao chegar na presença do nosso Senhor, Ele vai virar para você, como vai virar para mim, e dizer o seguinte: e aí? Fabião, o que você fez com a Priscila que eu deixei em suas mãos? Não vai, gente, não vai dar para virar e falar, mas você viu a Priscila? Uma mulher que você me deu. Não vai. Ela é muito teimosa. Não cabe, gente. Não cabe. A tarefa e a responsabilidade foi dada a nós. Precisamos largar a mão de pequenos detalhes, do egoísmo, uma visão distorcida do que é liderar. Entender qual que é o nosso objetivo. Entender que nós temos uma ferramenta, mas muito poderosa ao nosso lado. Que nos completa. Que é capaz de enxergar as nossas falhas. E vai direto ao ponto. Isso dói, cara. Isso revolta. Às vezes eu tenho que pedir ao meu, dá um tempo aí, deixa eu pensar um pouquinho aqui, senão minha reação vai ser de revolta. E às vezes é necessário a gente pensar e falar, porque, cara, cutucou naquilo que mais a gente sabe que a gente erra. E o ser humano está nele, né? O orgulho, né? A gente não gosta de ser que indiquem os nossos erros. Mas é importante a gente entender. Ela está lá para isso. Lógico, dentro dos padrões, né? Não adianta faltar com respeito ou, de novo, né? Querer que seja do seu jeito. E mesmo o homem, né? Não cabe a ele, não cabe a nós achar que Deus nos colocou como líder porque a gente é bom. Deus nos colocou como líder porque a gente não falha, porque a gente tem poder, porque a gente fala grosso. Cara, não tem nada a ver com isso. Aliás, né, se você fizer como eu, parar um pouquinho para pensar, Deus, dá para passar, mas não dá. Né? Essa é a nossa liderança. De novo, guardando as devidas proporções, a nossa atitude deve ser como Cristo. Deus, está pesado, mas por obediência, é isso que eu vou perseguir. Preciso do seu auxílio para alcançar esse padrão que é altíssimo, uma responsabilidade enorme. Se Adão tivesse parado um pouquinho para pensar nas consequências, para pensar na responsabilidade que estava ali, talvez tivesse sido diferente. Mas não foi o que aconteceu. Então essa é a realidade da nossa natureza. E a gente precisa conhecer
o quão somos capazes de desviar do plano de Deus. Porque só assim a gente vai monitorar, só assim a gente vai se preparar, só assim a gente vai estar dependente do nosso Deus. Nossa, cara, o tempo corre demais. Liderar com amor. Então, é uma liderança, né, visando ali 1 Coríntios 13, 5a, um amor que nunca, né, procura seus interesses, sem autoritarismo, sem omissão, sem medo, sem passividade, né, com discernimento e temor a Deus, com diligência, né, com respeito, com humildade. De novo aí comparando com o mundo corporativo, as experiências que eu tive quando eu começava a pesar muito a mão para que as coisas fossem do meu jeito, eu comecei a ver o departamento ficando com a minha cara. Tá ficando exatamente... Parecia que eu estava vendo a minha personalidade no departamento, né? Mas ao mesmo tempo, eu estava vendo habilidades, personalidades, características individuais também sumindo. Elas estavam desaparecendo. E aí eu fui chamado algumas vezes pela presidência e os caras me perguntaram: o que está acontecendo? A sua eficiência está caindo. Você não está entregando mais. Ou quando entrega, está desviando. Ou a qualidade está caindo. Demorou para eu entender que eu estava perdendo o melhor da minha equipe. Precisamos entender que liderança envolve administrar talentos. Não é suprimi-los, é administrá-los. Para um bem comum, para um propósito. Então, você quer usar bem os talentos da sua esposa? Você precisa conhecer. Você conhece os talentos da sua esposa? Você conhece o dom que a sua esposa tem? Ah, ela tem o dom. Ela tem. Você pode ter certeza que tem. Você conhece? Se não conhece, cara, tá na hora. Porque isso vai te tornar mais eficiente como líder. Esquece a ideia de que, como líder, você tem que tomar todas as decisões de forma unânime. Responder pela decisão, responder, né, pela ação em si, não quer dizer que você precisa decidir desenhar. Você tem que estar envolvido. Você tem que participar. Mas deixar a sua esposa com as habilidades e dons que ela tem, que são diferentes dos teus, e muitas vezes, isso é difícil de conhecer, mas muitas vezes ela é melhor que você em muitas coisas, cara, como equipe, seremos muito mais eficientes. Teremos a chance maior de alcançar aquilo que Deus tem para nós. Partindo para a conclusão antes que apite, mas ainda tem uns tempinhos aqui, temos acho que 9 minutos. Já, o de vocês está como o meu ou não? Falta 20. Não é 10 que apita? Ah, é 11. E eu correndo igual um doido. Que bom. Que bom. Bom, vamos lá. Partindo para a conclusão, então. Quero voltar de novo à ideia do propósito. João 4:32 a 35 diz o seguinte: enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer com vocês que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos,
eles são maduros para a colheita. Qual que é o contexto aqui, né? Jesus tinha acabado de se encontrar no poço, lá com a mulher, ele tem todo aquele diálogo com ela, e depois ele vem e se encontra com seus discípulos, e aí os discípulos estão preocupados ali com a alimentação do nosso Senhor, e Jesus usa essa oportunidade para trazer aí um conceito, um entendimento importante. Aqui Jesus está trazendo à tona e que serve para nós é que melhor do que ser atendido, que ter as minhas vontades atendidas, melhor do que um sapato, um closet, uma roupa, melhor que conquistas nesse mundo, o que deveria satisfazer o nosso coração, o que deveria nos alegrar, o que deveria nos tornar um casal realizado, seria obedecer à vontade de Deus. Seria estar atendendo à vontade de Deus. É isso que Cristo está falando para esses Deus Espíritos. E aí ele está indo até mais a fundo, Ele está falando, cara, melhor do que satisfazer uma necessidade física, é atender à vontade do nosso Deus. E ele traz uma outra realidade que muitas vezes a gente deixa escapar. A necessidade urge. A gente tem pessoas caminhando a passos largos para o inferno. E o nosso lar, o nosso casamento, é uma ferramenta poderosíssima. Não só para o nosso crescimento espiritual, porque ali seremos desafiados e motivados a buscar orientação, buscar instruções do nosso Senhor, mas também é um ponto de pregação. É uma oportunidade e é uma ferramenta excepcional para a propagação do Evangelho, pois não só com as atitudes, mas o que a gente pode pregar e tudo mais, mas com as atitudes demonstrar características do caráter do nosso Deus. Demonstrar aquela harmonia que foi perdida, então uma harmonia. Existe coisas que só através das nossas atitudes são revelados, atributos de Deus. Eles são revelados através das nossas atitudes. Então, entender que o nosso casamento, com esse time bem alinhado, com um propósito bem definido, entendendo que a nossa alegria e a nossa realização como casal, como família, deve ser obedecer e alcançar o propósito que Deus tem para nós. Com essa visão, para as mulheres, submissão com amor generoso envolve apoiar, proteger, cooperar com sua personalidade, seus dons, seus talentos. Não tem nada a ver com passividade, não tem nada a ver com sim. É diferente disso. Mas também não tem a ver com o que eu quero, com o que eu acho. Cabe aqui dizer, se você ainda encontra as dificuldades para absorver esse conceito, para lidar com algumas situações, nossa igreja tem, e aí sim, procure pessoas, e nossa igreja tem maduras, experientes, que já tenham vivido isso e tenham superado isso. Procure, discuta com elas. Veja o ponto de vista dessas pessoas, para ver se não faz sentido. Seja confrontada, não tenha medo de ser confrontado. O cristão ele não pode ter medo de ser confrontado. Ter medo de ser confrontado é insegurança daquilo que você acredita. É insegurança da sua cosmovisão. Se você é seguro do que crê, você não vai ter medo de ser confrontado. Até mesmo porque, quando confrontado, se você é seguro, enxergar que aquilo é o padrão de Deus que você não está seguindo, você vai mudar. Você vai aperfeiçoar. E para o homem, liderar com amor generoso envolve responsabilidade, envolve coragem. Aquela ideia de que, cara, detesto um confronto, e realmente, eu detesto confronto. Não quero paz. Quero paz. Vou presumir aqui que Adão queria paz.
né? Que a Eva veio, né? Come! E ele queria paz. Consequências universais. Não é o embate, né? Não estou defendendo o embate, mas a coragem é necessária. Pode haver consequências? Pode. Não devemos temer ao homem ou à mulher, devemos temer a Deus. Né? Fidelidade. Fidelidade à sua esposa? Não. Lógico que envolve fidelidade à esposa, mas aqui o conceito é fidelidade aos propósitos de Deus. Nós devemos ser fiéis. Adão, ele era fiel ao propósito, a gente pode ver isso, porque ele obedecia a Deus, ele seguia ali, reconhecendo quem Deus é, reconhecendo, né, o Criador, reconhecendo a posição de Deus e que Deus era o melhor para ele, mas no meio do caminho ele decidiu, acho que daqui para frente dá para seguir o meu caminho, né? Vão ter momentos, se já não teve, vão ter momentos que você vai pensar, nessa área, nessa parte, dá para seguir o meu jeito, dá para seguir o meu propósito. Você está sendo infiel aos propósitos de Deus. E começa com um passo. Daqui a pouco, você está deixando de lado o seu propósito e seguindo o seu próprio caminho. Então, ser fiel aos propósitos do nosso Deus. Investindo em sua esposa. Cara, precisa investir na sua guarda-costas. Você quer ter uma ninja com você? Você quer ter lá como eu queria ter um expert lá do meu lado, lá o cara na ciência de dados, pá. Por quê? Estou com um problemão, preciso de solução. Ou, né, estou desenhando eu uma solução, ele, cara, isso vai dar ruim lá na frente, porque eu não estou enxergando. Cria eu. Se você quer alguém assim ao seu lado, precisa investir. E isso é um dos sacrifícios mencionados lá em Efésios. Você vai ter que sacrificar seu tempo de futebol, você vai ter que sacrificar algumas coisas que você gosta. Você vai ter que investir. Você vai ter que abrir mão de alguns conceitos que você formou, ou pela sua criação, pela sua cultura, ou sei lá, de onde você tirou, mas você vai ter que abrir mão, vai ter que rever. Envolve humildade, né, de entender. Porque se você não tiver alinhado, ajustado, alimentado, né, com a sua conexão com Deus em dia, você não vai conseguir dar suporte à sua esposa, não vai conseguir trabalhar a sua esposa, não vai fazer parte do processo de apresentar a Deus uma esposa pura, santificada, né, que produziu frutos. Você vai deixar de ter o privilégio de participar de tudo isso, porque ela ainda vai produzir, tá? Porque quem provoca isso nela é o Espírito Santo. Mas você não vai ter passado pelo processo, não vai ter feito parte do processo. E aí, amigão, quando o Cristo chegar e falar, você vai ter que virar e falar, deu ruim. Já imaginou? Já imaginou o nosso próprio Senhor te questionando, mas e aí? Oh, seria muito bom falar, Senhor, obrigado pelo privilégio. Obrigado por me ter capacitado. Está aí a Priscila, produzindo frutos. Está aí os frutos da Priscila. Né? Ela não só produziu frutos, mas como me ajudou eu a conquistar os meus, a produzir os meus frutos. Que essa possa ser uma realidade em nossa família, nosso caso, né? nosso lar. Cada um com seu papel, sem distorcer. Entendendo como ele é, sem querer dar um jeitinho como a sociedade dá, porque a gente tem medo de ser rejeitado, tem medo de estar com medo de estar sendo encarado como alguém inferior. Cara, a gente não tem que temer aos homens, a gente precisa estar atento àquilo que Deus quer. A consequência pode ser não ser universal, mas ela pode ser arrasadora para a sua família e para o seu lar. Que o nosso Deus, o Santo Espírito, possa nos ajudar nessa empreitada, ok? Vamos orar? Deus de amor, Deus bendito, obrigado, Senhor, mais uma vez, pelo privilégio de participar da Tua obra, ó Deus. Obrigado, Deus, pelo material que o Senhor nos dá.
Obrigado pela revelação na Tua palavra. Que o Seu Santo Espírito possa continuar a obra, Deus, e trazer transformação em nossas vidas. Para que o nosso lar seja um lar eficiente. Que tanto o homem como a mulher possa produzir frutos. Que possa, ó Deus, ser eficiente na busca do Teu propósito, ó Deus. Que possamos refletir a Tua imagem, possamos reproduzir, ó Deus, a Tua imagem. E possamos também ser ferramenta para levar o Teu Evangelho àqueles que não Te conhecem. Em nome de Jesus, oramos, te agradecemos.